Salve torcida do Timão! Sejam bem-vindos! Se inscreva no canal para mais notícias. E deixe seu like. Plus, não perca que a produção tá bem legal. Já que a gente tá falando ali o gancho de Corinthians, vamos chamar o Eduardo de Menezes aqui no nosso telão do Sport Center com as informações do Timão. Edu, bem-vindo ao SC mais uma vez. Muito bom ver o seu sorriso todos os dias de manhã para começar o meu dia muito bem com as informações do Corinthians. Ah, Mari, um beijão pra você, um abraço pro Bruno, pro Marra, pro Léo Bertozzi e pro Índio. É, o Índio lateral, que jogou tanto tempo aqui no Corinthians. O Índio tinha uma história tão legal com o Corinthians e com o elenco corintiano, que eles brincavam o seguinte: pode pôr o lateral que for, e se vocês forem pegar, a história do Corinthians mostra isso. Rodrigo, lateral direito, veio do Vitória, César Prates, eles até jogavam, mas na final, no pôster de campeão, tava lá um Índio, e eles falavam que ele tinha muita sorte e gostava de brincar disso, fazia muita resenha por aqui, era um jogador muito querido. Índio, um abraço para você. O Corinthians agora não tem mais o Índio, mas tem um time cheio de opções para o técnico Vitor Pereira. A gente fala aqui do Corinthians que vai ter essa partida contra a Portuguesa Carioca, é a terceira fase da Copa do Brasil, é o jogo de ida. Jogo contra a Portuguesa Carioca em Londrina, né? A partida mudou de lugar, foi para Londrina, é a partida de ida. O técnico Vitor Pereira olhou o calendário, pegou e fez assim, ó. Tem depois aí tem o Palmeiras, sábado, Boca, terça, Fortaleza, aí vai ter ainda Bragantino, Deportivo Cali, vou colocar reserva. E isso vai acontecer mesmo. A tendência é um time com jovens jogadores entrando em campo com a camisa do Corinthians. Dos principais atletas, o Cássio deve jogar, o Fagner, que estava suspenso contra o Avaí, pode voltar, assim como o Paulinho, que não jogou essa partida, ficou no banco de reservas, e também o Luan pode ganhar uma nova oportunidade lá no ataque. Mas pelos treinamentos aqui, alguns garotos podem até ganhar espaço nessa escalação do técnico Vitor Pereira. O Vitor Pereira que agora acumula 3 vitórias seguidas, mas já comanda o Corinthians há 10 jogos. São 5 vitórias, 4 derrotas e apenas um empate. E o que chama a atenção, meus amigos, é essa política, né? Essa cultura do rodízio. E o Roger Guedes até foi um dos que mais atuaram aí com o Vitor Pereira. Foi bem na última partida contra o Avaí e foi muito interessante quando ele, na saída, depois de 3 gols, ele desabafou e disse o seguinte: eu até esperava jogar na Libertadores, não foi o que aconteceu, joguei hoje, fui muito bem, mas eu vou trabalhar para ficar à disposição do treinador. Nesse momento, aqui acontece muito no Palmeiras com o Abel Ferreira, mas aqui em especial porque o Vitor não repetiu nenhuma escalação até agora, mas chama a atenção essa chegada de uma cultura diferente para um atleta. Inclusive o Roger disse nessa mesma entrevista, que quer jogar todas, quarta, domingo, eu não quero dar brecha. E isso acontece não porque é o Roger, meus amigos, mas porque é a cultura do futebol brasileiro. O jogador brasileiro quer atuar todas, mas o técnico europeu tem estabelecido muito essa questão de rodízio, e isso acontece em especial no Corinthians. É aquela balança, quer jogar todas, mas precisa ver o que o professor coloca também à disposição. O Roger chegou até a brincar, dizendo que ele esconde tanto a escalação que às vezes os jogadores nem sabem quem vai atuar até momentos antes da partida, ali um dia antes, quando tem o trabalho, tem uma conversa. Então é uma política diferente, né? Uma cultura diferente chegando para o futebol brasileiro, e agora a gente observa isso de fato na prática em alguns times por aqui, meus amigos. Boa, Edu, ótimo tema aí pra gente discutir também essa questão do Roger Guedes e essas mudanças no time do Corinthians. A gente já tá vendo, valeu, viu, Edu? A gente já tá vendo, olha só, a sequência então do Corinthians. Tem esse jogo agora da Copa do Brasil, Marra. Aí depois ele vai com o pé embaixo com confrontos pesados, hein? Palmeiras, Boca, Fortaleza, Deportivo Cali, tem Red Bull Bragantino. Depois mais pra frente tem Boca e tem o São Paulo também. Você tá percebendo ali que é um mês, né? 20 do 4 a 21 Verdade, do 5. é um mês. 10 jogos. Tanto de coisa, né? Eu já tentei contar 2 vezes, a minha primeira conta deu 9, a minha segunda deu 10, mas vamos lá de novo. 10 jogos. Tá bom, se for 9, se eu errei. 30 dias. Mostra pro Roger Guedes, aguenta? Você quer jogar todo o jogo, aguenta? Vai, filho. Não dá, não dá. E ainda é preciso entender isso que o Edu jogos. tá falando. Assim, o jogo da Copa do Brasil contra a Portuguesa é uma oportunidade de ouro para ele conhecer um jogador que está ali, batendo bola ali perto, mas em ritmo de competição, que é completamente diferente. Que ali ele é desafiado, que ali ele tem que ter a leitura rápida. Então, ele pode... A gente está falando ontem aqui ainda, no Sport Center, que de uma hora para outra apareceu na escalação do atual campeão brasileiro um jogador que... Quem é esse Rubens? Entende?
todo time deve ter o seu que pode entrar numa dessa. E essa oportunidade o Vitor Pereira tem que ter. Até mesmo de errar, gente. Claro. Até mesmo de, vou colocar esse cara aqui que está treinando bem, e aí chega na hora do vamos ver, ele não está treinando nada. Mas numa Copa do Brasil não pode custar caro? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas... Qual a chance, Mariana? O Leonardo. Dois jogos. Leonardo. Dois jogos com a Portuguesa, e aí não é nenhum respeito à Portuguesa, é só entender também que em casa, né? O ponto é esse, são 2 jogos em casa. O Corinthians vai jogar com a sua torcida no Paraná e vai jogar com a sua torcida em casa também. Então vamos supor que aconteça um grande desastre, tá? O Corinthians perca por 2-0 o jogo de ida para a Portuguesa. Não acho que vai acontecer. Tem todas as condições de no jogo de volta com alguma normalidade e ainda reverter. Que foi o caso daquele do São Paulo com 13. Teve até o famoso Cianorte, né? Para voltar mais no tempo, assim. Mas é isso, assim, mesmo que dê tudo errado, ainda teria condição de reverter num jogo de volta. E não tem jeito, gente, não tem mágica. O Corinthians tem um elenco peculiar, que é um elenco com um bom número de jogadores, com 30 a mais. Então, o rodízio já é quase que uma obrigação. Você tem que escolher os jogos certos. Porque não vai ser na sequência Palmeiras e Boca que você vai conseguir tirar o pé, né? Não, e agora o Marra falou sobre, surgiu um nome ali, um jogador, mas o Edu falou nas informações dele ali de Luan. Sim. Não estamos falando de um jogador novo que podemos conhecer, que... né? Gostariam que fosse, né? Que fosse um jogador renovado, é um velhíssimo conhecido, né? Falando com toda a sinceridade que eu posso, é difícil acreditar, porque as oportunidades já foram dadas, e são muitas. É inquestionável que ele é um jogador de talento. Agora, é preciso colocar o talento à disposição do coletivo, à disposição do jogo. E o Luan não está conseguindo fazer isso há algum tempo, né? Na reta final dele de Grêmio já foi assim. Seria interessante, e eu acho que esse tipo de jogo não é nada, assim, se ele for muito bem, não quer dizer que você vai ter resgatado esse jogador. Se ele foi muito mal, acaba também, sabe? Assim. Mas, Marra, você lembra que a gente, quando falava sobre o Jô, a gente falava assim, depende muito mais do Jô? Sim. O Jô teve uma chance ali no jogo contra o São Paulo. Ele não agarrou a chance? Eu acho que é diferente. Agora, a gente não vê o Luan agarrar a chance que ele vai ter. O Luan foi o melhor jogador da América em 2017, né? 16, 17. 17. O Jô, ele já é destaque no cenário nacional desde que ele tem 16 anos. É um jogador que saiu muito cedo do Brasil e que, em algum momento, tem que falar disso também, né? Ele teve problemas de disciplina em quase todos os clubes que ele passou. Mas também ele entregou alguma coisa em algum momento. Ele é um cara vitorioso, gente. Ele foi artilheiro de Libertadores, foi bola jogador de Copa do Mundo. Jogou a Copa do Mundo, foi multicampeão. Disputou a Copa do Mundo. Quando você olhar pra trás da carreira do Jô, você vai falar, pô, legal, tem muita coisa boa pra falar. Que é o contrário do Luan? O do Luan você vai olhar pra trás e vai falar, que pena. Como ele jogou naquela época, né? Naquela temporada. Ele jogou demais mesmo. Aquilo ali que aconteceu não era ilusão de ótica, ele jogou mesmo. Agora, tem algo que está acontecendo, e aí, né, Mariana? Tem uma telinha? Tem algo que está acontecendo que vale a pena. Claro. Gente, perdemos completamente a moral desse programa. Que vale a pena a gente observar. Em relação ao Corinthians e essa média de idade mais elevada. O Corinthians, nos últimos jogos, tem feito um movimento, e é claro que é o Vitor Pereira, sabendo o que está fazendo, tem feito um movimento de redução da média de idade. A gente tem falado sobre isso. Eles já vão colocar na tela, teve um probleminha técnico. Fui eu que pedi para alugarem o negócio. O companheirismo desse programa. Deu até aquela, sabe? Não é possível que eu vou passar você combinou com o pessoal que faz a tela, mas você não combinou com quem coloca a tela no ar. Tem que combinar com todo mundo. O pessoal no Switcher é nosso. É nosso. Ninguém aperta lá para soltar a tela. O pessoal do Switcher, que é da Mariana, o chefe falou comigo aqui, então, tá? Fica atento aí, pessoal do Switcher. E o Bruno que tem na hora também. Pintou. Aí. Impressionante. O que é a se tela, a gente observa lá, tem 2 jogos de Libertadores ali, né? Tem o Always Ready e tem o Deportivo Cali. Opa, vou precisar dos caras. A média de idade vai para 30. E olha lá, os 2 jogos do Brasileiro, contra o Avaí e contra o Botafogo. É óbvio que o Vitor Pereira já sabe o que ele tem que fazer. É óbvio que ele já percebeu. É um jogo arriscado de Libertadores, eu vou ter que contar com você, gente. Doa um pouquinho mais aí e tal, tamo junto. E no Campeonato Brasileiro, que, claro, 3 pontos tem o mesmo valor da 38ª rodada e também da primeira e da segunda, ele tem que fazer as avaliações dele. Ele tem que remoçar o elenco. E é um movimento muito natural.
que ele tem feito. Até porque foram contra 2 adversários, teoricamente, mais fracos. Mas o Corinthians, ele precisa, Léo, esse Corinthians hoje, que tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, ele precisa mostrar essa força nos jogos mais pesados que vão vir pela frente? Eu acho que é natural que a próxima curva da evolução seja essa, né? A gente pode entender que um Botafogo em início de trabalho, que um Avaí em casa, não iam te exigir tanto quanto esses 2 próximos jogos vão entregar. Mas eu acho que algumas soluções no aspecto tático de organização do time ele já encontrou. Sim. A gente discutiu muito isso no Linha de Passe ontem. Por exemplo, o jogo grande, eu não tenho dúvida, do Queiroz, Maicon. Os outros 4, não sei. Quem tiver melhor, quem tiver mais inteiro. Mas a base do meio campo, que vai dar sustentação ao sistema defensivo e também ao setor de meio campo, essa já está ali. Né? O Maicon foi um presente do céu para o Corinthians, né? Jogador de nível internacional, que arruma o setor, que organiza. Então, eu acho que ele já entendeu o ponto aqui, assim. Lembra quando o Corinthians trouxe todo mundo? Nossa, esse time com Renato, Paulinho, Excelente Juliano. Esquece, esse time não existe. Esse time não existe. Dos 3, às vezes vai jogar um. É verdade. Ou nenhum, mas um. Tá? E acho que no jogo grande o Renato. Mas Não há nenhuma garantia de que o William, de que Paulinho, de que Juliano, todos eles vão jogar juntos. Não, eu acho que é a garantia de que não vão. É? Eu acho que vai ser muito difícil que em algum momento todos eles estejam em campo juntos. E acho que o torcedor já entendeu isso e ele entendeu. Como disse o Marra, a obrigação dele é tentar de tudo. Então, assim, eu não vi nenhum grande problema em perder os clássicos, em acabar não chegando no estadual, porque... Cara, chegou agora, o momento de treinar, principalmente, era aquele, porque agora não treina mais, né? Se você tem 10 jogos no mês, é isso? Então você não treina, né? Não treina, não existe treino. Não existe treino. É conversa. O jogo é um jogo treino, né? O jogo ajusta isso. Você joga, você treina pouco. Então o que ele tinha para treinar, para fazer a correção, para orientar no parar, apitar, voltar ali e tal, exigir um pouco mais, esse já acabou. Agora daqui para frente é jogo, né? Bruno, temos os destaques então do nosso segundo tempo agora do Sport Center. Já? Por quê?